Certo teólogo chamado Charles Riley diz que os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre, a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, mas isso não isentou os discípulos de tempestade. Não, eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, mas isso não os impediu do mar soprar sobre a vida dele. As aflições, as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Essa é a realidade. Em segundo lugar, eu aprendo que as tempestades da vida são perigosas. Mateus diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento. Já Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles grande perigo de afundarem para a glória do Senhor Jesus. Assim a nossa vida, muitas vezes elas são perigosas sim, vêm de forma inesperada, chegam de forma tão intensa que muitas vezes as estruturas da nossa vida são abaladas, colocam no chão aquilo que muitas vezes levamos anos para construir, às vezes um sonho, aleluia, que é muitas vezes impedido por uma doença incurável, muitas vezes um acidente trágico, muitas vezes uma amizade construída acaba naufragando, muitas vezes por uma traição. Assim a vida, as tempestades quando vêm. Em terceiro lugar, eu vejo que as tempestades da vida não são algo administrável, não. Muitas vezes elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para serem ilesos da tempestade, mas eles não puderam enfrentar a fúria daquele vento, não. Seus esforços não puderam resolver aquele problema, não. Eles precisavam clamar a Jesus. O problema era maior do que a capacidade daqueles homens de resolver. Aliás, muitas vezes não conseguimos contornar, administrar as tempestades da vida. Em quarto lugar, eu vejo que as tempestades são muitas vezes surpreendentes. Eles eram acostumados a pescar naquele mar, era algo comum, mas o comum virou um monstro indomável. Aquilo que parecia ser algo administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais terríveis que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, muitas vezes não traz coisas novas, mas eles muitas vezes pegam aquilo que era de forma rotineira, algo que era ordinário, comum na nossa vida, e vira tudo de cabeça para baixo. Algo que era normal agora está tudo de cabeça para baixo. Muitas vezes na família, muitas vezes um filho que era obediente, de repente se torna rebelde em muitas coisas. Amizades que muitas vezes se tornam algo de traição, de desconfiança. Vemos que esses discípulos passaram por conflitos dessa tempestade. Em primeiro lugar, o primeiro conflito, como conciliar a obediência de Cristo à tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus. E mesmo assim enfrentaram as tempestades. Eles estavam onde Jesus mandou eles estar. Foi Jesus que mandou eles pegar aquele barco e passar para o outro lado. Eles estavam indo para Jesus, onde Jesus mandou eles ir. Eles estavam no barco que Jesus mandou eles estar. Mesmo assim enfrentaram isso. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Mas os discípulos estavam enfrentando uma tempestade porque estavam realmente obedecendo a Jesus. Veja que eles não estavam desobedientes ao nosso Deus, não. Quem sabe você não tem enfrentado tempestade porque você anda com Deus. Quem sabe você tem sofrido por causa da sua oposição, de não se acomodar com os padrões mundanos. Quem